Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A catequese de hoje nos quer fazer compreender, ainda sobre o mistério da oração, aquela questão que ainda passa em muitas das nossas cabeças. Por que Deus não atende às minhas orações? Ou melhor, por que Deus não atende todas as orações? O que acontece? Em primeiro lugar, o problema não está em Deus mesmo, está em nós. Um pouquinho, talvez, da fragilidade da nossa fé ou da deformação que podemos ter a respeito da pessoa divina. Quando olhamos a cruz e meditamos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, há um momento, antes de sua morte, que ele olha para o céu e diz: Pai, por que me abandonastes? Vamos perceber também que nosso Senhor, quando assume tudo aquilo que somos e se oferece na cruz, revela também essa mesma angústia que praticamente a natureza humana está sentindo. Por que sentimos esse abandono de Deus? Sobretudo nas nossas orações. Mas, em primeiro lugar, é preciso compreender a maneira em que nós olhamos para Deus, como nós o entendemos. Não é Deus que está confuso, não é Deus que não nos atende, mas sim a maneira em que nós entendemos as coisas de Deus. A primeira pode ser dessa mentalidade um tanto infantil, não aquela inocência que nosso Senhor nos ensina a sermos como crianças, não nesse sentido. Mas aquilo que São Paulo diz, que nós devemos ser maduros da fé e não como criancinhas que ainda querem buscar leite. E muitas vezes a forma em que nós pedimos na oração é como uma maneira infantil e exigente, tal como se Deus fosse obrigado a nos carregar a todo momento e praticamente obedecer àquilo que nós estamos pedindo, como uma criança rebelde ou mimada que exige dos seus pais aquilo que ela quer. E aí, se não der, cai no chão, grita, faz aquele barulho. E muitas vezes a nossa fé ainda se resume a essa mentalidade infantil e, ao mesmo tempo, essa mentalidade também de exigência, de orgulho, de soberba de coração. Como se Deus fosse, de fato, obrigado a atender tudo aquilo que eu quero. Também não é dessa forma que devemos olhar para nosso Senhor. A segunda forma, também errada, é imaginar Deus como uma divindade pagã. Eu faço as coisas, então agora eu cumpro algumas obrigações, agora a minha divindade é obrigada a me dar aquilo que eu peço. Então eu vou em um lugar, faço lá um trabalhinho, uma oferta, uma oferenda e faço o sacrifício, e a divindade tem que me dar aquilo que eu estou pedindo, porque eu estou dando aquilo que a divindade quer. E muitas vezes ainda temos a capacidade de dizer a Deus: olha, eu rezo, eu faço tudo, eu faço tanto sacrifício, mas o Senhor não dá a graça que eu peço. E muitas vezes, ainda como crianças mimadas, ficamos ainda de beicinhos e achando que Deus é que está errado e nós é que nós estaríamos certos. Então essa também é uma forma confusa de se olhar para Deus. De fato, Deus não é igual às divindades. E tudo aquilo que eu faço de oração, de penitência, de bondade aos outros e ofereço a Deus, eu não devo imaginar simplesmente para conquistar aquilo que eu quero de Deus, mas simplesmente por amor a Ele, porque eu faço de fato por amor a Ele, não para conseguir negociar as coisas com Deus. E de fato, não é mesmo aquelas pessoas que alcançam graças de Deus, é um tanto independente da forma de comportamento, mas sobretudo é a humildade de coração.
Quando pedimos com humildade, com certeza Deus nos escuta. Quando nos inclinamos com simplicidade na presença de Deus, com certeza absoluta Deus nos escuta. Mas se levantamos o coração com soberba, de fato é muito complexo. Nós temos aquela parábola em que duas pessoas entram no templo e uma pessoa soberba, um fariseu, vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu pago meu dízimo, eu faço jejum, eu faço orações. Quer dizer, eu cumpro tudo aquilo que eu devo cumprir, mas não sou como esse pecador aqui. E o outro, que era verdadeiramente um pecador gravíssimo, ajoelhado na presença de Deus, diferente do outro que estava de pé, mas o outro ajoelhado, inclinando a cabeça, não tinha coragem nem de olhar para frente, vai dizer: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador. E Jesus vai concluir: este segundo, que é o pecador, saiu justificado. Deus escutou a oração do humilde. Então, de fato, a maneira em que nós nos apresentamos para nosso Senhor também reflete um pouco a maneira em que nós conseguimos alcançar o coração de Deus. Mas, afinal de contas, por que muitas vezes eu peço graças e não alcanço? É tudo muito simples. Deus é plenamente providência e Ele nos dá muito mais do que pedimos. Nos vai recordar São Paulo. Mas como assim? Porque eu pedi e não recebi aquilo que eu pedi? Porque muitas vezes Deus me deu muito mais. E muitas coisas de que pedimos, não temos uma boa consciência daquilo que pedimos. Às vezes, aquilo que nós queríamos nos levará um pouco distante do amor de Deus. E muitas vezes também nós vivemos certas situações que acabamos cumprindo coisas erradas que devemos levar como penitência para o resto das nossas vidas. Há pecados que cometemos que têm fortes consequências. E não significa que essas consequências vão ser retiradas. E assim eu devo conviver com essas consequências também de forma devota, piedosa e de forma penitente, diante de toda essa situação. Não significa que Deus vai tirar simplesmente, mas vai me dar sim forças para suportar e para viver esta penitência agradável como oferta a Ele. De fato, eu ganhei muito mais do que eu pedi. Deus nosso Senhor, muitas vezes pedimos para tirar, por exemplo, as doenças, os nossos sofrimentos, e isso não vem, mas no entanto estamos suportando com paciência, estamos nos evoluindo na fé e estamos crescendo no amor a Deus. Deus nos deu muito mais do que aquilo que pedimos. É simplesmente que Deus nos oferece infinitas graças mais do que imaginamos. Por isso, de fato, Deus verdadeiramente nos atende, mas nos oferece muito mais do que aquilo que estamos pedindo. Muitas vezes também são situações que vivemos como consequência da nossa realidade, dos nossos atos. Então, em Deus não está a culpa em si, o erro está sempre em nós mesmos. E, sobretudo, a maneira do meu relacionamento com Deus. Quando eu estou em oração, eu devo ter aquela total, suprema confiança que eu estou diante de Deus. E se eu, de fato, for agraciado com alguma graça especial, eu não mereço. É muito importante ter esta consciência. Muitas vezes julgamos merecedores das graças de Deus. E se de fato se fôssemos colocar numa balança se merecemos ou não, nós vamos perceber que jamais merecemos graça nenhuma. E tudo aquilo que recebemos de fato é a imensa bondade de nosso Senhor. E por mais esforço que podíamos ter,
para conseguirmos e para sermos dignos, ainda não seríamos dignos, porque de fato em nós não há esta perfeição completa. E para consolo do nosso coração, contemplemos sempre esta oração de nosso Senhor Jesus Cristo: Pai, por que me abandonastes? De fato, o Pai jamais havia abandonado o seu Filho, mas aquele sentimento, como ele assumiu a nossa natureza, a natureza humana grita essa distância, essa separação de Deus. Mas não é Deus que se separa e não é Deus que se distancia de nós, mas sim nós, muitas vezes com o nosso coração vazio. Confiemos sempre, estamos na presença de Deus, confiemos sempre no seu amor, na sua providência, e confiemos sempre que todas as nossas orações são ouvidas e mais do que aquilo que pedimos, nós alcançamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.